Olá, tudo bem? Assim disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Estou utilizando o texto da Nova Versão Transformadora, NVT. Aí ele continua no versículo 7. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas, não é gentil, os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse desvanecendo. Então Paulo está falando aqui a respeito da lei escrita. O que os mestres, os pastores falam? Cuidado, não leiam muito a Bíblia, não leiam o Apocalipse, não leiam porque é livro de revelação e muitas pessoas já ficaram doidas por causa disso, não lê muito. Eu falo porque onde eu frequentava isso há muitos anos atrás, foi falado isso. E você ficava preso, você não lia. Mas Paulo aqui está se referindo à lei escrita de Moisés, escrita em pedras, o ministério da morte, o ministério da condenação. Era a respeito disso que Paulo estava falando, que aquela letra, aquelas leis já eram, é coisa velha, coisa antiga. Então o porquê levar uma pessoa às práticas do que Moisés ensinou? Não, mas foi Deus que deu essas leis, ô cara pálida, aos israelitas. Foi dada essas leis aos israelitas, não ao povo gentil. Acorda, o povo gentil, antes de Jesus vir, antes dele dizer, tetelestai está consumado, Jesus de Nazaré veio somente para os perdidos da casa de Israel, para os israelitas. Então, antes da crucificação, antes do tetelestai, os gentios eram considerados como estrangeiros, como forasteiros, e eram afastados da comunidade de Israel. As leis dadas no Monte Sinai foram para os israelitas. E mesmo eles não conseguiram. Eles tentaram até buscar a Deus pelas leis, por obras, e não conseguiu. Então Paulo está falando que ele capacitou, que o Cristo ressuscitado nos capacitou os que anunciam a sã doutrina, a graça de Deus, os ministros do Evangelho, das boas novas, a viver pelo Espírito, a ensinar, a mostrar coisas espirituais. É uma ignorância, é uma idiotice eu entrar na frente dessa câmera aqui, dessa lente, e aplicar Moisés na sua vida. Falar que você tem que fazer isso porque Moisés mandou, porque Deus mandou através das leis. Para com isso. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova, não da velha. Não da letra escrita, não da letra escrita em pedra, não do ministério da condenação, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Então o que fortalece uma pessoa, o que fortalece o entendimento, o conhecimento, que ela é um filho, uma filha eleita de Deus, é passando coisas espirituais, é anunciando que o juízo já ocorreu, que a parose já ocorreu, que a escatologia já foi consumada e que o próprio Deus está em nós. É assim que nós devemos anunciar. É viver em novidade de vida, viver em novidade de espírito, de entendimento. Os religiosos, as pessoas buscam nos templos, nas chamadas igrejas, um conserto para a sua carne, não para o seu espírito, porque para buscar coisa do espírito não é em Moisés. Então, quando se procura praticar obras de Moisés, dízimo, batismo, comer pão, beber suco, apresentar criança, jejum, não está no espírito, porque o espírito não tem isso. Isso está escrito na lei, no antigo pacto, no ministério de condenação e morte. Então nós não podemos mais praticar, nós não podemos ensinar, nós não podemos passar isso adiante. Pelo contrário, tem que dar um basta. Basta Moisés, chega de Moisés. Chega do ministério de condenação e morte. Chega da lei escrita. Não confunda leis de Moisés com o Código Penal, o Código Civil do seu estado, do seu país. Isso nós temos que obedecer às leis dadas por homens. Porque se você matar, você vai ser condenado. Se você agredir, se você praticar alguma transgressão que está no Código Penal ou no Código Civil, você vai se responsabilizar. Mas aqui Paulo está se referindo à lei escrita por Moisés.
dadas no Monte Sinai, por intermédio de anjos. Então, quando um pastor, um padre, um líder religioso falar para você, olha, cuidado, não lê muito, porque o ministério, a lei escrita, causa morte. Quer ver? Eu vou colocar em outra versão, vou colocar na Nova Almeida atualizada. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Aí eles, tá vendo? Eles pegam isso aqui e falam o quê? Tá escrito. Se você ler muito, você vai ficar doido. Se você ler muito, você vai se afastar de Deus. Se você ler muito, você vai virar um ateu. Não é que você vira um ateu, é que você tem conhecimento. Então você já não vive por doutrinas humanas, por qualquer vento de doutrinas. Você não vive, você já tem base, você tem entendimento. Você vai virar as costas para o errado. Você vai virar as costas para Moisés. Você vai virar as costas para as ordenanças e os cerimoniais de Moisés. Aí o seu líder vai perder o controle de você. A rédea que ele tem controlado os religiosos, essa rédea vai se quebrar. As algemas que o sistema religioso tem algemado as pessoas dentro dos seus calabouços, chamados igrejas, essas algemas serão soltas. As correntes que têm aprisionado as pessoas dentro desses lugares, quando elas leem, quando elas buscam entendimento, conhecimento, essas correntes são destruídas. Aí ela não vive mais debaixo de um cajado de um pastor. Ela não depende mais da mão de um homem de Deus na cabeça. Por quê? Porque ela teve entendimento. Da agora em diante, não é que ela virou um desigrejado, um ateu, nada disso. Porque de agora em diante ela vai começar a viver em novidade de vida. Ela vai começar a viver no Espírito, pela fé, não mais por maldições de Moisés. Amém? Então que fala aqui, ó, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Então, a esse respeito aqui, essa letra mata, Paulo estava se referindo às leis de Moisés. Porque, afinal de contas, Paulo aqui estava no Cristo ressuscitado. Nós, além de estarmos no Cristo ressuscitado, nós ainda estamos o pós-juízo. Nós não passaremos por juízo nenhum. Porque o juízo já foi estabelecido, a nova Jerusalém espiritual já foi estabelecido, a justiça eterna já foi estabelecida. E o próprio Criador está em nosso espírito. Acabou. Então Paulo disse, nos dias dele, para não mais obedecer à lei escrita, não viver mais da lei escrita. Isso já se fazem quase 2000 anos. E o que se vê hoje nas chamadas igrejas é o quê? Eles vivendo da letra. Eles procurando se doutrinarem pela letra. Então estão mortos. Eles ainda não alcançaram o Cristo ressuscitado. Eles ainda estão no antes da cruz. Eles ainda estão antes de Jesus de Nazaré vir. Eles estão lá em Moisés, lá atrás. Há 3, 4 mil anos atrás. Assim está o ensinamento, a consciência dos religiosos. Infelizmente. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem. Se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal e vamos levar adiante a mensagem da graça de Deus, a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos que estão sendo tosquiados, que estão sendo torturados, que estão sendo escalpelados pelo sistema religioso. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito, a letra que Paulo falava aqui, é as leis de Moisés, não viver mais por elas. Amém? Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nós o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.